Olá, meu nome é Antônio Licardo, sou geólogo e professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também trabalho com fotografia de natureza e sou autor do livro Geopatrimônio de Itibagi. E é sobre ele que eu gostaria de conversar aqui. Esse é um projeto cultural que vai além da simples confecção de um livro com imagens bonitas. A proposta integral é publicar o livro e divulgá-lo ao máximo. Levar esse conteúdo cultural para todas as escolas, no turismo, nos parques, nos hotéis, museu, enfim. Fazer com que cada cidadão de Itibagi conheça melhor o território onde vive. Eu imaginei que com uma intensa difusão dessas informações geocientíficas, será possível sensibilizar a população e promover o desenvolvimento de uma consciência coletiva ao longo dos próximos anos. Trata-se, na verdade, de compreender melhor sobre o que existe de geopatrimônio no município de Itibagi e por que é importante valorizar e preservar. Como professor e cidadão, eu acredito muito no poder transformador da educação, seja ela formal ou não formal. Educação e cultura mudam a vida das pessoas e das cidades para melhor. Acredito por isso que a paisagem no município de Itibagi é um palco espetacular para a prática não formal de geoeducação. Por que Itibagi? Porque Itibagi é especial. É uma cidade pequena, simpática e com um geopatrimônio incrível. Sou paranaense e tive a oportunidade de viajar bastante pelo estado em pesquisas de geologia, de fotografia. E venho a Itibagi há pelo menos 20 anos. Acabei tendo um contato mais próximo com a formidável geodiversidade e história desse município. Itibagi possui, na minha opinião, o melhor patrimônio geológico do Paraná. É um verdadeiro laboratório de geociências a céu aberto. E as pessoas precisam saber disso. Geopatrimônio, ou patrimônio geológico, é um conjunto de lugares especiais da geodiversidade. São os pontos mais notáveis, aqueles que têm maior valor estético, científico, cultural ou educativo. Itibagi está cheia desses lugares. Canyons, diamantes, fósseis, as águas e as cachoeiras são um conjunto realmente especial no cenário paranaense. Esses elementos contam a história da Terra e têm um enorme valor científico e cultural. No território de Itibagi, afloram rochas ígneas e sedimentares com até 500 milhões de anos. As rochas vulcânicas no fundo do cânion do Guartelá, por exemplo, aquelas por onde corre o rio Iapó, são as mais antigas. Elas testemunham uma época em que havia um vulcão semelhante ao Vesúvio, nessa parte do planeta. Em cima dessas rochas ígneas, depositaram-se sedimentos que formaram a bacia sedimentar do Paraná, a partir de 400 milhões de anos. Os arenitos nas paredes do cânion, ou no leito do rio Itibagi, são os testemunhos desse tempo. As areias que formaram esses arenitos eram de um ambiente marinho raso, uma praia. É difícil imaginar, mas sim, nessa época, muito anterior à presença do homem, esse lugar era um mar que hoje não existe mais. Sobre esses arenitos, dá para ver na entrada da cidade, logo depois da ponte sobre o rio Itibagi, um contato com rochas mais argilosas, mais finas, que nós chamamos de folhelhos. Essas rochas, da mesma idade dos arenitos, apresentam a parte mais profunda desse mar antigo. Tanto que é comum se encontrar fósseis de conchas, trilobitas, estrelas do mar e outros animais invertebrados marinhos nessas rochas. Principalmente nos barrancos ali da rodovia transbrasiliana, onde esses folheiros estão expostos. Além dos invertebrados marinhos, também foram encontrados alguns vestígios de plantas terrestres em Itibagi. Ao caminhar em direção à Serra Branca, no Morro do Jacaré,
o Salto Santa Rosa, o Salto Puxa-Nervos, as rochas são mais novas. Os arenitos da Serra Branca se formaram há mais ou menos 300 milhões de anos e são mais parecidos com os arenitos de Vila Velha, em Ponta Grossa. No entorno da Serra Branca, encontram-se algumas cavidades subterrâneas surpreendentes, as casas de pedra conhecidas pelos moradores. São ambientes raros que mostram vestígios de interessantes processos e até mesmo uma diversidade biológica inusitada. Existem animais que só vivem em cavernas, como o opilião, por exemplo. Essas rochas todas sofreram esforços e se fraturaram quando a América do Sul se separou da África, há cerca de 130 milhões de anos. As fraturas e fendas enormes que se formaram na crosta deram origem aos cânions dessa região. O Guartelá é a maior dessas fraturas e forma a maior garganta no Paraná. Muitas vezes, dentro dessas fendas, ficou preso um magma escuro que, ao resfriar, formou uma rocha chamada diabásio. Encontra-se o diabásio facilmente hoje no fundo dos cânions, e ele é aquela rocha preta que se vê nas calçadas e ruas da cidade. A história geológica de Tibagi é bem diversificada e fascinante, e ainda tem um histórico de extração de diamantes de mais de 2 séculos. A presença desse mineral nas águas do rio Tibagi e em alguns de seus afluentes é um enigma que ainda desafia os pesquisadores. De onde vem esse diamante? Como ele se formou? Onde está a rocha que está liberando esse material nas águas? Diamantes são formados no manto da Terra em grande profundidade e são trazidos para a superfície prontos, cristalizados, por uma erupção vulcânica muito especial e muito forte. Só que nunca foram encontrados vestígios desse vulcanismo ou das rochas formadas por ele em todo o Paraná. Por isso, a principal teoria é de que os diamantes estariam dentro das rochas sedimentares de origem glacial, aquelas da Serra Branca com 300 milhões de anos, que foram desgastadas pela água e liberaram os diamantes para o leito dos rios. Essa rica história humana sobre a mineração de diamante no Paraná está muito bem representada no Museu do Garimpo, o Museu Histórico Desembargador Edmundo Mercer, em Tibagi. É o único do gênero no estado e vale a visita, é obrigatória. Bem, nesse trabalho foram compiladas informações sobre a geodiversidade de Tibagi. Rochas, minerais, fósseis, as águas tão abundantes e cristalinas da região, cavernas. Também os vestígios arqueológicos que indicam a presença de outros povos e outras culturas há cerca de 10 mil anos foram incluídos. São famosas e muito importantes as pinturas rupestres encontradas no Parque Estadual do Guartelá ou no Salto Santa Rosa. Elas oferecem uma curiosa interpretação da paisagem e da vida ancestral nessa região. Uma das maneiras de se conhecer e valorizar esse geopatrimônio é o turismo sustentável e de qualidade. O município de Tibagi também é privilegiado por dispor de vários painéis explicativos da geodiversidade, que foram implantados pelo Serviço Geológico do Paraná nas últimas décadas. Também possui um dos primeiros mapas geoturísticos criados no Brasil. A informação geocientífica vem sendo disponibilizada há décadas por aqui. Tibagi é um dos melhores laboratórios para o desenvolvimento do geoturismo no Brasil. O geoturismo propõe que o turista comum vá além de um mero apreciador da beleza da paisagem e entenda um pouco mais dos processos naturais que aconteceram ali. Essa oferta de informação proporciona um verdadeiro salto de qualidade no tipo de turismo. Um turismo cultural, sustentável e mais consciente, que deixa reflexos na educação e na cidadania do lugar. Digamos que o geoturismo mata a curiosidade e sacia a sede de conhecimento das pessoas. Eu espero que as informações desse livro que estamos lançando, o Geopatrimônio de Tibagi,
contribuam com o desenvolvimento do geoturismo, da educação patrimonial e da cultura do município. Tenho certeza de que você verá a paisagem com outros olhos, sabendo um pouco das informações geológicas, e vai perceber que se trata realmente de um patrimônio de todos. E que nos próximos anos em Tibagi, todos os habitantes conheçam e se orgulhem do geopatrimônio que o município possui, que é um grande atrativo e encanta todos os visitantes.